Queridos amigos dos grupos bíblicos de reflexão, sejam bem-vindos à Catedral do Coração para juntos aprendermos sobre a Palavra de Deus. E a você que está acompanhando conosco aí do seu lar, através das mídias sociais da Catedral, sintam-se acolhidos pelo Sagrado Coração de Jesus. Mês de setembro, mês da Bíblia. A Bíblia não é somente uma carta que Deus inspirou para nos orientar o caminho do reino. É um testamento de amor que Deus nos deixou. Saudamos todos os presentes, acolhemos todos que participam conosco através das mídias sociais da Catedral do Coração. Que bom que todos vocês estão conosco. Vamos iniciar então cantando o nome do Pai. Todos em pé. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para quê? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. E agora, dando início ao nosso encontro, cantaremos. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração. Dá-nos uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito. Mostra-nos, Senhor, o reto sentido e conhecimento, a fim de que cumpramos a tua santa e verdadeira vontade. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos fazer agora a acolhida da palavra. Hoje, com o grupo Jesus Misericordioso e a animadora Otalina. Cantemos para aclamar a palavra de Deus.
A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Leitura de Malaquias capítulo 1, os versículos de 1 a 5. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz a seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos, no entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer e todos dirão: o Senhor é grande e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Muito obrigada a todos. E agora o nosso momento de formação. Queremos apresentar a professora, teóloga, Patrícia Zaganin Camilo Rosa. Com vocês, professora Patrícia. Olá, boa tarde, paz e bem. Paz e bem para você que nos acompanha nas redes sociais para esse momento de estudo, reflexão, partilha da Palavra de Deus. Que bom que você está nos acessando, crescendo na Palavra, vivenciando o amor de Deus anunciado pelo profeta Malaquias no dia de hoje. Bem, a Ana Maria pediu que eu me apresentasse. Eu sou a professora Patrícia. Sou professora, tenho magistério e sou professora de teologia bíblica. Desde 2011 eu trabalho aqui na Arquidiocese de Londrina nas escolas de teologia pastoral. E em outras formações também, a nível
não só arquidiocesano, mas em Maringá, outras regiões, agora mais ainda pelas redes sociais, né? E atualmente o meu trabalho assim de maior atuação são os cursos de especialização bíblica em Antigo e Novo Testamento, coadjunto com o Frei Hildo Peronde. Nós coordenamos esses cursos que nós oferecemos aí. Bem, hoje, dia da palavra, nós vamos iniciar o estudo de um profeta muito interessante, mas pouco conhecido. É o profeta Malaquias. O profeta Malaquias, se olharmos na nossa Bíblia, vocês podem pegar a Bíblia de vocês para conferir, quando termina o livro do profeta Malaquias, o que é que acontece na Bíblia quando termina o livro do profeta Malaquias, na Bíblia de vocês? Começa o Novo Testamento, muito bem. Então, o profeta Malaquias, ele fecha o Antigo Testamento, mas atenção, a porta não fica fechada. Ele remete a algo novo, a uma expectativa que se abre com o Novo Testamento. Então, além de fechar o Antigo Testamento, o profeta Malaquias também fecha o bloco bíblico que nós chamamos no Antigo Testamento de os 12 profetas, ou seja, são os 12 livros de profetas que nós temos no bloco da literatura profética do Antigo Testamento, que são livrinhos bem curtinhos. Se nós olhamos para o livro do profeta Malaquias, quantos capítulos ele tem? 3 capítulos, muito bem. E tem outros livros mais curtos ainda. Se nós folheamos lá para trás, nós vamos ver o livro de Naum, Ageu, 2 capítulos. Tem livro de profeta que não tem nenhum capítulo, só tem versículos. Isso é bastante interessante, né? Para a gente observar na nossa Bíblia. Bom, nesses 3 capítulos, então, do livro do profeta Malaquias, nós temos uma mensagem muito importante que foi dirigida para o povo de Israel. Então, quando eu falar o povo de Deus, eu estou falando tanto do povo de Israel, que é o povo do Antigo Testamento, e tem hora que eu vou falar do povo de Deus, que somos nós, o povo de Deus. O que é que tinha acontecido na vida desse povo? Bom, muito rapidamente, né? Fazendo olhando para trás na história deles, nós vamos perceber que Deus chamou Abraão e Sara e com eles fez uma promessa. Deus prometeu que daria uma terra, uma descendência e a sua bênção. E esses, então, patriarcas e matriarcas selaram aliança com Deus e fizeram caminhada, fizeram história. Foi difícil a realização da promessa de uma descendência. Sara era estéril, idade avançada, mas a promessa se cumpriu. Depois o povo, depois de muito tempo, foi parar no Egito. E lá no Egito Deus viu, ouviu e desceu para libertar o povo. Porque Deus não é indiferente ao grito do povo que sofre. E Deus então promete que tiraria o povo daquela terra da escravidão, comandada pelo faraó, para uma terra da libertação. E aí o povo caminhou no deserto e entraram na terra prometida, liderados por Josué. Josué, que é o livro do mês da Bíblia, que nós estamos dedicando esse ano, o nosso olhar especial para esse livro tão interessante e um tanto difícil, mas que tem mensagens muito atuais para a nossa vida hoje. Bem, acontece que depois de realizada a promessa, então, de uma descendência da terra e da sua bênção, o povo, depois de constituir a nação chamada Israel, liderada por reis, no período da monarquia, quando surgem os profetas, no ano 586, foi tomado pela Babilônia. E isso foi uma catástrofe na história da salvação, na história da vida do povo de Deus. Porque eles perderam
tudo, gente. Eles perderam tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Perderam a pátria, perderam o templo, perderam o rei, perderam famílias, mas tem uma coisa que eles não perderam, pelo contrário. Eles aprofundaram ainda mais a sua fé no Deus único. E aí, então, depois de cerca de 40 anos, lá por volta de 538 a.C., nós estamos falando de 2.500 anos atrás, o povo então começa a voltar para essa terra que tinha ficado destruída, desolada. O templo de Jerusalém foi todo destruído, o povo não tinha mais o templo. E com o edito de Ciro, rei da Pérsia, que ascendeu então o seu império, a decadência da Babilônia, o povo começou a voltar para a terra. E foi um período muito difícil, porque eles tiveram que começar do zero. Eles tiveram muitos problemas. Mas o livro do profeta Malaquias, ele reflete em especial um período em que essa comunidade, esse povo de Israel, já edificou o templo de Jerusalém, já foram organizados e animados por outros profetas, como Zacarias e Ageu, quando estavam voltando da Babilônia. O templo, a dedicação do segundo templo, que nós chamamos, porque ele foi construído novamente, foi em 515. Então, Malaquias vive nesse período, ele profetiza depois desse período. Qual é o problema que existe na comunidade? Vamos ver se parece conosco hoje. O problema que existe é o seguinte: há um desânimo coletivo. Um desânimo da classe sacerdotal, os levitas, que organizam o culto e que têm a missão de ensinar o povo de Deus. E ensinar o povo de Deus no Antigo Testamento é ensinar a viver a lei dada por Deus. Nós temos aí também um problema dos casamentos mistos, que significava o quê? Muitos maridos repudiavam as suas esposas e se casavam com as mulheres que eram de outros povos. Imagina o caos dessas famílias. Muitos estavam desacreditados e diziam assim, diante das injustiças que eles viam os ímpios prosperarem. E se perguntavam, para que é que vale a pena acreditar nesse Deus, com tanta injustiça nesse mundo? Então o profeta, ele tem essa importante missão, o profeta Malaquias, de responder essas perguntas, esses questionamentos do povo, e alimentar a fé e a esperança da comunidade, para que aquela comunidade, como traz o nosso livro, dos grupos bíblicos de reflexão, ela fosse terra de Deus e terra de irmãos. Então, a primeira mensagem do profeta Malaquias vai ser o seguinte: Deus vos ama. E aí o povo diz assim, mas desde quando? Desde quando? Eu já vou dizer para vocês desde quando Deus vos ama. Por isso ele abre o seu livro, ele inicia a sua profecia falando então do amor de Deus, que foi lido aqui. A gente vai retomar um pouquinho nesse tempo aqui que a gente tem para refletir. Tranquilos até aqui? Deu para entender que o contexto, então, é um período em que a comunidade já está reestruturada, Jerusalém já foi construída, reconstruída, o templo, não que não existiam dificuldades, existiam. No livro de Ageu, o livro de Malaquias, teve a carestia, teve seca, não chovia, a plantação não dava, então o povo enfrentou muita dificuldade. Havia dificuldade de convivência com aqueles que ficaram na terra e aqueles que voltaram. Então foram momentos difíceis, e o profeta tem esse desafio. Então o livro todo, o profeta Isaías, ele vai fazer isso. Ele vai apresentar as questões, o questionamento do povo, como se fosse Deus, é Deus mesmo falando, porque quando o profeta fala, é Deus que fala, e ele vai dar a resposta.
Ele vai apontar, ele vai denunciar o que está errado e vai direcionar, olha, o caminho é esse aqui. Então nós vamos estudar uma parte dos encontros que vocês farão, né, durante esse mês. Mas acho que tendo isso em vista, ajuda bastante, né, perceber esse contexto em que nasce essa profecia. Então olha, o texto começa, se você quiser pegando a sua Bíblia, eu vou relendo versículo por versículo para ir explicando, para a gente refletindo sobre a mensagem do texto. Ele começa dizendo: palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Nesse livro, a única nação a qual o profeta vai fazer uma profecia, uma denúncia, vai ser contra Edom, que eu vou explicar quem era Edom. Todo o livro, a profecia é dirigida para Israel. Então, o Malaquias, ele é esse intermediário, ele é o mediador da palavra de Deus. A boca do profeta é boca de Deus que fala ao povo e é boca do povo que fala ao seu Deus. O nome de Malaquias é muito interessante. Malaquias, em hebraico, é Malachi, significa mensageiro. Nós até traduzimos por anjo. Então ele é portador dessa mensagem de Deus. E aí ele abre o livro com a mensagem mais bonita que nós poderíamos ouvir dos profetas. Ele diz o quê? Leiam para mim no versículo 2. Não ouvi. Eu vos amo, disse o Senhor. Então, quando o profeta está falando, é Deus que está falando. A primeira coisa que ele começa dizendo para o povo, olha, eu vos amo. Tem Bíblia que está escrito, eu vos amei. Esse amei, quando está escrito amei, significa que é um amor que ama hoje, que amou ontem e que vai amar para sempre. Porque o amor de Deus na Bíblia, ele não é um amor de faz de conta, um amor que se desfaz, que daí nem é amor, né? Mas ele é ação, é atitude. Então Deus precisa mostrar como é que ele amou Israel. E aí ele continua dizendo, mas vós dizeis. E aí o que o povo pergunta para Deus? Leiam para mim na Bíblia de vocês. Não, no verso 2, eu vos amei, disse o Senhor, mas vós, o povo diz o que para Deus? Em que você nos ama? Tu nos amas, Senhor? Em que? Então, gente, há essa certa desconfiança do amor e do cuidado de Deus. Será que para Deus era dolorido isso? Era muito dolorido. Ouvir do seu povo, que ele chama de servo no profeta Isaías, que ele chama de filho, lá no livro de Oséias, que ele acarinhou do lado do rosto, agora diante da dificuldade, se questionando, no que é, Senhor, que o Senhor nos amou? No que é que o Senhor nos ama? Questionando a Deus. E aí, qual é a queixa? Por que eles têm queixa contra Deus, de que Deus não os ama? Ele continua ali no verso 2. Não era por acaso Esaú, irmão... Não, é o Senhor falando, né? Não era por acaso Esaú, irmão de Jacó? Oráculo do Senhor. Então Deus vai lembrar, olha, vocês se lembram que Esaú era irmão de Jacó? Está lá no capítulo 25 do livro do Gênesis, né? A Rebeca também era estéril, orou ao Senhor e ela e Isaac conceberam, e ao invés de ficar grávida de um, ficou grávida de 2. E dentro da barriga tinha 2 meninos que faziam o quê? Lutavam, né? Esaú e Jacó lutavam, brigavam dentro da barriga. Esaú nasceu primeiro, quando nasceu Jacó fez o quê? Grudou no pé do Esaú, né? Quem nascia primeiro na antiguidade tinha o direito à primogenitura. Primogenitura significa que ele herda tudo do pai. Os bens materiais, ele herda o patriarcado, a família, e ele herda também a bênção de Deus, que era muito importante para que o projeto de Deus desse certo, né? Então há essa briga lá. Por fim, quem é que acaba sendo abençoado? O mais novo, Jacó, e não o mais velho, Esaú.
Não sabemos direito por que é que Deus faz essa escolha inesperada. Talvez porque Esaú não fosse um representante de acordo com o projeto de Deus. E aí a gente vai vendo essa inversão em toda a Bíblia. É próprio de Deus fazer isso. A lógica de Deus é diferente da nossa. Aqueles que não são, para Deus são. Aqueles que para nós são, para Deus não são. Então o Esaú, ele acabou perdendo a bênção. E o livro do Gênesis vai dizer que sabe o que ele fez? Ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Então não poderia mesmo, ser digno. Mas por que nós precisamos relembrar esse acontecimento? Porque vai existir uma rivalidade entre Esaú e Jacó. E a rivalidade, ela é muito mais profunda. Sabe por quê? Peguem o Salmo 137. Salmo 137. Vocês trouxeram a Bíblia, né? Quando a gente estuda a Bíblia, tem que usar a Bíblia. Salmo 137. É um salmo que retrata como esse povo está triste, quebrado, com saudade da sua terra, mas como esse povo confia em Deus. Na Bíblia Ave Maria é o 136. É o 137 nas outras Bíblias. O salmo diz assim, olha, quando o povo estava lá na Babilônia, os babilônios queriam que eles cantassem, E aí o povo de Israel disse assim, imagina que nós vamos cantar, que seque a nossa língua, a nossa mão. Nós não vamos cantar aos deuses estrangeiros, a fidelidade ao Deus, ao Deus único, a Sião. E lá no versículo 7, peguem o versículo 7. Neste lamento, nesta oração, neste salmo, olha o que o povo vai dizer para Deus, o pedido que eles vão fazer para Deus. 137, verso 7. Ele diz o quê? Senhor, relembra o dia de Jerusalém aos filhos de quem? Edom. Quando eles diziam o quê? O que eles diziam? Arrasai-a até os alicerces. Então, Esaú, ele deu origem a um povo que se chama Edom, que fazia divisa, uma nação que fazia divisa geográfica com o reino de Israel. Quando a Babilônia veio para tomar Jerusalém, Israel esperava que Edom fosse se unir a eles para defendê-los. Ao contrário disso, o que é que Edom fez? Se uniu ao inimigo, Se uniu ao inimigo e não defendeu o irmão. Olha, aqui já tem um ensinamento grande, O texto vai dizer assim que Deus odeia Edom. Mas será que Deus é bravo? Nossa, Deus castiga, Deus odeia. É o sentido de que Deus odeia a violência. Deus não tolera o mal. Por isso, nessa profecia de Malaquias, Deus vai se colocar do lado de Israel e contra a Edom. Porque a dor desse povo foi muito grande ao ser traído pelo próprio irmão. Quem tem irmão aqui? Vocês amam os irmãos de vocês? Vocês amam? Eu amo muito meu irmão. De vez em quando dá umas briguinhas assim? Dá, Vamos ser verdadeiros, dá umas briguinhas assim, Mas na Bíblia essa briga foi abominável. Tanto assim, minha gente, que em toda a tradição profética, toda a tradição bíblica, isso vai ser lembrado como abominável. A atitude de irmão que luta contra irmão. E é tão importante isso para nós hoje, Essa mensagem bíblica. Nós somos irmãos. Terra de Deus, terra de irmãos. Devemos viver como irmãos. Mas voltando lá para Malaquias, como o povo está muito desanimado, desacreditado, o culto está desorganizado e o templo é uma referência para a comunidade, É o lugar onde o povo vive o amor de Deus, onde o povo vive a solidariedade, onde cultua o seu Deus. Então Deus vai dizer o quê? Verso 3, Contudo eu amei Jacó e odiei Esaú. Entreguei suas montanhas à desolação
e sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas reconstruiremos as ruínas, assim disse o Senhor dos Exércitos. Deus fala o que para eles? Olha, se eles construírem, eu vou demolir, né? Eu vou destruir. Chamá-los-ão território da impiedade e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, Edom, que fez o mal ao irmão, a Israel, vai ser chamado de terra da impiedade. Mas o que é que aconteceu naquela época? Aconteceu que depois que a Babilônia veio e tomou Jerusalém, o reino de Judá, os árabes invadiram a nação edomita. E eles foram destruídos. E aí então o Senhor vai dizer aqui o seguinte, né? Tem no Antigo Testamento muito essa lógica da lei do talhão, né? Vocês vão ser lembrados como a terra da impiedade. E vocês também vão passar por isso. Porque de fato já tinham passado, né? Já tinham passado historicamente falando. E aí ele termina: vossos olhos verão isso e direis, o Senhor é grande, muito além das fronteiras de Israel. Então, Deus dá essa mensagem através do profeta Malaquias, que é o mensageiro, ao povo que está desanimado diante das injustiças, que sente a dor da traição do irmão Edom, uma nação que era importante na época, que poderia tê-los ajudado e não ajudou. E Deus vai mostrar o seguinte: olha, Edom é a terra da impiedade, né? Não é que Deus sai destruindo, né? Matando todo mundo, mas nós precisamos entender a linguagem da Bíblia. É uma linguagem muito humana, né, que está na boca de Deus. É aquele que faz o seguinte na Bíblia: Deus é o Deus que vinga. Só que a vingança de Deus não é a vingança que a gente vê por aí hoje na nossa sociedade. Sabe como que Deus vinga na Bíblia? De um mal, Deus é capaz de tirar um bem. Da cruz, da morte, o que Deus fez para vingar a injustiça que fizeram com Jesus? Ele o ressuscitou, né? Ele deu vida. A vingança de Deus, para vocês nunca se esquecerem. Vocês devem conhecer essa linguagem que eu vou dizer, né? Antigamente, quando a minha mãe ia na casa das minhas tias ou na casa da minha avó, sempre tinha umas mudas de flores, né? E elas gostavam de trocar muda. Ai, mas que bonito esse cravo, a minha mãe, né? Uma vez. Ai, eu vou pegar uma muda para levar. Levou a muda para casa, depois voltamos na casa da minha avó. E aí, vingou? Não era assim que a gente falava quando plantava? Acho que alguém aqui deve lembrar, né? Vingou? Então, a vingança de Deus é sempre assim. É a vingança no sentido de que Deus dá uma palavra para fortalecer aquele que se sente injustiçado, aquele que se sente desanimado, a essa comunidade aqui de Israel no período do pós-exílio, e traz uma boa notícia, né? Dizendo assim: olha, deixa para lá. Deixa o mal que fizeram. Olha lá, eles mesmos experimentaram o mal. É terra da impiedade. Mas agora se voltem para mim. E lembrem-se que eu vos amo. Então, a mensagem principal, né, desses pequenos aqui versículos é o 2, o 3, e o 4 e o 5. É Deus animar, lembrar a comunidade daquilo que Ele já fez por eles, por Israel, e que Ele continua presente, caminhando com o seu povo. Eu me lembro muito de uma fala do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, quando visitou Auschwitz, o campo de concentração na Alemanha, se sentiu questionado, indagado, né? Claro que eu não vou saber dizer com as palavras que ele escreveu, vou contar do meu jeito, mas ele se questionou onde é que estava Deus naquele momento. E ficou intrigado com essa reflexão, inquieto dentro dele, né? Como pode? Onde estava Deus quando aquilo aconteceu, aquele holocausto, aquele massacre? Muitos de nós, ouso dizer todos nós, em algum momento da nossa vida, ou em mais de um momento da nossa vida, também fazemos esse questionamento, quando estamos diante da dor, diante do sofrimento.
E nós nos perguntamos, né? Mas onde que está Deus? Não é possível, onde está Deus nesse acontecimento, nessa violência? E aí, então, o Papa Bento XVI respondeu, né? Deus falou com ele, né? E a resposta de Bento XVI foi a seguinte: Deus disse para ele que ele estava lá no campo de concentração, junto daquelas pessoas que estavam sendo martirizadas, que estavam sendo sacrificadas. Então, na Bíblia, o profeta Malaquias vem dizer para o povo: Deus vos ama. O próprio Deus diz: eu vos amei. E da mesma forma que Deus amou o seu povo, agindo na história, agindo na vida desse povo, Deus também hoje tem essa mensagem para nós, para cada um de nós. Para você que me acompanha, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Eu vos amei. Eu vos amo. Eu sempre vos amarei. Vamos repetir junto? Passado, presente e futuro? Eu vos amei. Eu vos amo. Eu sempre vos amarei. Vamos lá, bem bonito? Foi bonito o ensaio. Eu vos amei. Eu vos amo. Eu sempre vos amarei. Muito bem. Então, gente querida, nosso tempo é curto, né, Ana Maria? Eu gostaria muito de poder ouvi-las, né? A gente fazer um momento de partilha, mas me parece que não é possível nesse momento. Eu espero, então, que nos encontros que vocês farão, né, dos grupos bíblicos de reflexão, vocês levem essas chaves de leitura, né? Tentar ler o texto a partir dessa ótica, que o profeta, ele está trazendo resposta aos questionamentos que o livro vai apresentar. E já de cara, a primeira palavra, a primeira coisa que Deus faz é lembrar o povo de que Ele os amou, os ama e sempre os amará. Que é justamente, né, o significado do nome de Deus, o tetragrama, né? Eu sou, eu era, eu sempre serei. Eu sou o existente, aquele que está junto. Então, o mesmo Deus que caminhou com o seu povo no Antigo Testamento, com essa comunidade que vivia uma crise de fé, de esperança, diante da sua realidade pós-exílica, também caminha conosco hoje. Uma pequena lembrança do nosso grupo para essa maravilha, essa grandiosidade que você nos passou hoje. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho. Meu Deus do céu. Eu quero mostrar porque... Então, nosso muito obrigado. Acho que essa mensagem que ela deixou, vamos depois olhar novamente, né, para a gente memorizar e trazer para os nossos grupos. Muito obrigada. Então, agradecemos, então, imensamente a sua disponibilidade e fazemos um convite. Dia 4 de setembro, lá na igreja Nossa Senhora Rainha do Universo, a professora Patrícia vai estar falando sobre o tema do mês da Bíblia, que é a leitura do Josué. Livro de Josué. O Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Então, o Deus que nos amou, nos ama e nos amará, e está sempre junto com a gente. Maravilha, né? Esse Deus que é Deus de amor. Bem, agora eu queria chamar rapidamente os coordenadores dos grupos, os animadores dos grupos bíblicos, por gentileza, venham rapidinho aqui. Se o coordenador não estiver, por gentileza, venha uma pessoa. Vem, Marina, vamos, gente. Vou fazer a entrega. Cleide, ajuda eu aqui.
vou fazer a entrega da carta pastoral escrita por Dom Jeremias. Uma carta pastoral que vocês vão levar, vão estudar, vão ler nos seus grupos, emprestem, uma lê, devolve, a outra lê. Eu não tenho para dar para todos do grupo. Se futuramente conseguir mais alguns, coloco à disposição. Então, essa carta está muito bonita. Eu li só até a metade, por enquanto. Mas vai falar sobre o caminho sinodal que o Dom Jeremias quer que a gente caminhe agora, né? Faz também algumas estatísticas. A gente acha que todo mundo é católico, todo mundo vai à igreja. É de a gente se abismar, porque nós estamos estatisticamente com um número bastante baixo, né? E aqui mostra também planos, o que fazer para a gente melhorar tudo isso. Então, eu espero que vocês possam ler, estudar, né, essas cartinhas. Então, hoje a Carminha não pôde vir, mas, como sempre, a Carminha... Muito obrigada a todos, perdão. Pode se sentar, obrigada. Como sempre a Carminha faz, ela verifica quais são os aniversariantes. Quem são os aniversariantes de setembro? Setembro, quem faz aniversário? Vem aqui, minha amiga. Pode ser sim. Os aniversariantes. Nasci no Dia dos Anjos. No Dia dos Anjos. Dia 29. Uma lembrancinha. Obrigada. Obrigada, deixa eu ver. E os parabéns, então, certo? Muito bem. Vamos cantar os parabéns? Vamos lá. Isso, fica aqui para foto. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva os aniversariantes do mês de setembro! Viva! Os que estão aqui e os que não estão também. E agora uma lembrancinha. Então, a Carminha deixou uma lembrancinha. Setembro, mês da Bíblia. Valorize a escuta da palavra. E uma balinha para adoçar a nossa vida. Então, vamos dando sequência, enquanto a Cleide me ajuda aqui. Nós pedimos, então, para a professora Patrícia fazer uma bênção para a gente, né? E queria informar que vocês guardem um lugar na agenda de vocês, que o próximo dia da palavra é dia 6 de outubro, quinta-feira, 6 de outubro. Reserve a data, marca lá na agenda, né? E logo vai estar no YouTube também, das mídias sociais da Catedral. Então, olhem, vejam, revejam, dê um like, escrevam comentários. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Padre Rafael lê os comentários. Sugestões, como fazer para melhorar, outras ideias, né? Enfim, pedimos que vocês olhem lá fazendo a gentileza. Então, vamos pedir a bênção final. Quanta beleza, quanta doçura, né? Mês da Bíblia, valoriza a escuta da palavra. Olha lá, a palavra de Deus é doce como o mel, né? O salmista vai dizer. Então eu convido vocês a ficarem em pé e a rezarem junto comigo um salmo. É o Salmo 124. É o salmo do primeiro encontro do Dia da Palavra. Nós vamos rezá-lo juntos da seguinte forma. Eu vou dizer e vocês vão repetir. Será que nós conseguimos? Sim? Assim nós rezamos juntos. Você também pegue aí a sua Bíblia, pegue o seu livro dos grupos bíblicos de reflexão e saboreie a palavra de Deus, faça a sua oração através da leitura dos Salmos.
que no ano que vem será o nosso estudo. O ano todo será sobre o livro dos Salmos. Então, vamos juntos dizer, eu digo, vocês repetem. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado. No furor de sua ira contra nós. Então as águas nos teriam submergido. A correnteza nos teria arrastado. E então por sobre nós teriam passado. Essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente. E assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Essa é a fé do povo da Bíblia, do povo de Israel. Essa é a nossa fé, de que o Senhor caminha conosco. Ele nos guarda, Ele nos livra do mal. Ele levanta-nos quando estamos caídos. Nos dá força e coragem para seguir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Bem bonito. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido vocês então para domingo participarem da formação na Paróquia Rainha do Universo, lá próximo ao Contur, às 8h30 da manhã, sobre o livro de Josué. Espero vocês, divulguem, e estudem a Bíblia, chamem mais pessoas para virem aqui se alimentar da palavra de Deus e fazer essa experiência da vida fraterna. Um abraço, gente, muito obrigada.